Olha, tem bolsonarista por aí falando que negros diminuíram a nota média da Universidade de Harvard. Tá ligado? Tá ligado? E é isso que você vai ver aqui na tela agora. Não é o temas que queremos falar, mas é o temas que temos que falar, não é mesmo? Mais uma vez, para não dizer novamente, Geyer expõe seu pensamento carregado de Vamos lá. atraso e preconceito ao se referir a políticas públicas. Cara, me pega muito na nostalgia eles usar essa musiquinha. Me pega muito mesmo. Pega muito. Que treco verde radioativo. Vamos ter que falar desse assunto sim. Eu vou chamar a Dai para conversar com a gente. Dai, direto da Bahia, seja bem-vinda ao Plantão do Meteoro. Como que a gente pode conceituar Vamos. uma fala dessa de um deputado federal, Dai? Então, né, para começar a entender o que o Gaia quis falar é um negócio muito complicado. Eu realmente não consigo compreender o que ele quer falar, mas a gente sabe qual é a base que Aqui, eu acho que a gente sabe também. Eu sei, ó. Você que tá assistindo. Você sabe o que quis dizer. Você não sabe o que quis dizer? Ele quis dizer que pretos são menos inteligentes que brancos. É isso que quis dizer. Supostamente. Supostamente. Só que aí, o Peteoro não pode falar isso, né? Porque ele é visado. Se o Peteoro não pode falar isso, a gente fala por ele. o Gaia tem, né? Gaia vem de uma base bolsonarista, ele vem de uma base conservadora, e ele simplesmente desqualifica tudo que não é o que ele pensa. Então, aí as cotas raciais são para pessoas negras, para pessoas indígenas. Não gosto disso, vou desqualificar. Inclusive, ele não fala só do Brasil, ele fala do mundo, né? Ele fala das cotas também nos Estados Unidos, ele utiliza como case Harvard. E nesse dia especial, ele foi para um programa falar que foi o Braddock Show. Não sei se vocês conhecem o Braddock Show, mas eu não vou dizer pesquise, não, porque não vale nem a pena o Ibope, mas assim, é um programa conservador, de uma galera complicadinha, assim, e ele achou que ele poderia chegar lá para falar o que ele quisesse, e é o espaço para ele falar qualquer coisa que ninguém vai questionar. E aí ele chega e diz: cotas raciais é uma das coisas que prejudicam o ensino no mundo inteiro. Meu Deus, peraí. Deixa eu ler aqui. Supostamente, o eu lírico dele diz, hoje vi um vídeo, um cara defendendo que existe estudo com o QI do mosquito como parâmetro. Não tanquei. Rapaz, mutou o quê? O que a gente pode Mutou. dizer, no mínimo, é que o Gaia é uma pessoa Braddock Rambo. com pouco conhecimento, uma pessoa preconceituosa, mas isso a gente já sabe. Inclusive, ele já foi acusado de racismo em outro momento. E nisso, o que ele está fazendo neste momento? Um desserviço. Eu até aposto que essas falas que ele traz são falas de impacto. Aquele tipo de fala assim para fazer aquela pílula de 30 segundos e mandar nos grupos bolsonaristas. A gente vai assistir um pedacinho do vídeo dele, né, da fala dele, que dá para a gente tirar esses pincéis e entender exatamente essa construção do Gaia no Brasil. Cotas raciais, cotas de gênero, qualquer outra cota somente prejudicam o ensino. Tá? Você pode ver, inclusive, o que aconteceu com Harvard nos últimos anos. A média da pontuação dos alunos formados em Harvard nos últimos anos declinou vertiginosamente, porque cotas raciais. O que é curioso, a minoria racial nos Estados Unidos... Oi? Nenhum estudo, eu preciso só falar sobre uma coisa sobre cotas raciais, quando ele fala assim, em Harvard a pontuação declinou por causa das cotas. O estudo que ele é embasado é totalmente construído por ele, tá? Foi ele que... Mas tinha que ser, né? Tinha que ser. Porque o que a gente tem de notícia aí, galera, assim, empirismo mais básico de tudo. Se você já conversou, já participou do ambiente universitário onde teve pessoas que entraram por cota, você conheceu também a realidade dessas pessoas e entende que elas se sentem motivadas por terem entrado na cota para poder elas terem que justificar que elas entraram através do merecimento com notas altas. A média que eu vi de pessoas que entraram por cotas é uma média de nota muito mais alta do que os outros que não entraram por cotas. Muito mais alta.
Vai, eu vou continuar. Foi lá, sozinho, fez um estudo baseado na experiência dele, porque eu estava procurando embasamento em alguns estudos, etc e tal, e a gente não tem nenhuma comprovação. Inclusive, no Brasil, a direita falava isso quando foi implementadas as cotas raciais, coisa que a gente já tem vários outros estudos que comprovam que não há um declínio de nota. Inclusive, tem até algumas universidades que as notas dos cotistas são maiores do que as notas dos não cotistas, né? Posteriormente ao ingresso. Então, a cota é para facilitar esse ingresso na universidade. É só esse ponto, porque eu sempre me estresso muito quando ele fala um negócio desse absurdo, desse tirado de nada, né? Fora que geralmente a pessoa tem que se provar por conta dos próprios discursos de pessoas que falam essas coisas aí, né? Pessoa cotista, ela tem que se fazer valer para essas pessoas aí, ó. Elas se sentem na obrigação de responder à altura dessas acusações incabíveis. Então, tipo, o peso psicológico que tem essa pressão que as pessoas fazem sobre os cotistas impacta até nas notas dela. Ela tem que se fazer valer, tem que. Geralmente ela é impactada por isso e quer mostrar que é melhor do que fez por merecer, sabe? Que a vaga que ela ganhou foi uma vaga merecida, alguma coisa assim. Vamos lá, formados em Harvard nos últimos anos declinou vertiginosamente, porque cotas raciais. O que é curioso, a minoria racial nos Estados Unidos, que são justamente os japoneses ou chineses... Ah, mas tava demorando. É óbvio que eles iam falar do japonês. É óbvio. Meu Deus do céu. É óbvio, né? Por que eu não adivinhei antes, né? Que eles iam falar do japonês para justificar, olha só. Os japoneses, eles são bons, né? Como se eles já não chegassem lá nos Estados Unidos com terra própria, dinheiro, né? Diferença básica. Nunca tendo sido escravizados, né? Diferencinha pouca. Além de tudo é burro, porque os Estados Unidos tem mais chinês que japonês. Não, é ignorância pura. Puta que pariu. O mito do oriental super inteligente, exatamente. Inclusive o Monge Han fala muito sobre isso. Monge Han, fica aí minha indicação. O quadrinho do Monge Han fala sobre essa espetacularização da inteligência dos povos amarelos. Entre aspas, amarelos. É foda. Ai, outro streamer que odeia o chat. Por que eu odeio o chat, criatura? Deixei no ponto onde o cara fala do QI do Musk como parâmetro. Depois veja só esse ponto, tá? Que sofreram também, que também foram escravizados, são excluídos de Harvard, porque quando eles entram lá, a pontuação dele é muito maior do que qualquer outra raça. É algo que é difícil de entender. Que curioso isso. Gente, isso aí... Eu posso chamar de racista? Ou eu ainda tenho que usar o supostamente racista? Essa é a minha dúvida agora. Se um desgraçado desse não é racista, eu não sei o que é racista. Eu não sei. Mas vamos manter o supostamente racista, né? Eu nem sei se ele entendeu muito bem o que ele tá falando. Eu tenho certeza que ele não entendeu o que ele está falando. E ele ainda fala sobre a construção. Não. Eu me recuso a falar que ele não entendeu o que ele tá falando. Isso aqui é passar pano. Passar pano. Dizer que ele não sabe o que ele tá falando é passar pano. Esse cara sabe sim o que tá falando. Sabe e entende as complicações quanto preconceito dentro da fala que ele tem. Porque isso aí é pito de cachorro. Isso aí ele quer atrair a galera dele pro discurso dele. Ele quer ganhar espaço dentro dessa galera. Não vem com esse negócio de ele não sabe o que tá falando, não, gente. Não é sobre isso. Me recuso. Racial, colocando os asiáticos numa linha de mais inteligente do que os outros povos. Aquele pensamento, né, que os povos africanos, pessoas de origem africanas, elas têm menos intelecto, bem numa linha eugenista, né, século XX no Brasil. E é a construção do Gaia.
Gaia também foi aquele rapaz, para quem não lembra, que disse que se a filha dele se desse bem no Enem, com os temas que foram trazidos, que ele expulsaria de casa. E é também aquela pessoa que supostamente teria assassinado culposamente uma pessoa atropelada por estar bebendo, por estar dirigindo absurdamente bêbado e drogado. Então, a gente precisa compreender da onde saiu essa construção dele, que é uma construção embasada apenas no racismo, inclusive um racismo científico, um racismo que não analisa nenhum ponto e sai falando suas opiniões como verdade absoluta. Para questionar o Gaia, eu poderia trazer muitos pesquisadores, inclusive vai ter uma pesquisadora, mas tem uma pessoa que tem uma fala fantástica sobre isso, que é o MV Bill. MV Bill, ele foi um programa Altas Horas, e ele falou um pouco sobre a construção da desigualdade no Brasil. Para quem não sabe, as políticas de cotas é uma política assistencialista, sim, mas é uma política pautada de décadas do movimento negro, mas não é apenas para pessoas negras, pessoas indígenas, a gente também tem a abertura hoje para outros grupos, outras categorias que também são marginalizadas e empurradas para a margem da sociedade, né? O MV Bill, ele fala um pouquinho sobre essa política de cotas no começo desse vídeo. São as cotas para negros nas universidades. Por exemplo, primeiro, posso esboçar minha opinião? Evidente. Primeiro, eu acho que não é verdade que todos os brasileiros têm condições de entrar na faculdade. Não por incapacidade mental, mas todos eles não estão concorrendo em igualdade. Primeiro porque o jovem negro, preto, que mora em favela, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar dividir, conciliar estudo e trabalho. Eu fui vítima disso. E minha mãe, ela esboçava um sorriso muito maior quando eu chegava em casa com o dinheirinho que eu arrumava na feira, que eu arrumava tomando conta de carro, quando eu vendia jornal, do que quando eu mostrava meu boletim com boas notas para ela. Por conta do histórico dela, do conhecimento dela, de não conhecer nenhum outro parente ou nenhuma outra pessoa com meu biotipo que tivesse tido ascensão através do estudo, ela, coitada, ela achava que aquilo não era bom, ela preferia muito mais me ver com a carteira assinada do que me ver com o boletim com boas notas. Isso é muito forte, né, Dai? Preferia me ver do que com o boletim. Isso aí denota também uma questão social de falta de perspectiva no povo preto. Isso não é algo que eu tô tirando do cu, não, viu, gente? Isso já é estudado. A falta de perspectiva nas pessoas de pele escura é maior do que nas pessoas de pele clara. Por quê? Por conta do próprio racismo estrutural. O racismo faz com que as pessoas se entendam como menor, menos importante e menos capazes. Afeta diretamente na autoestima do povo preto. E é por isso que a gente tem que combater. Por isso e outras coisas. Esse é um dos milhões de motivos. Milhões. Mas esse é um dos absurdos que a gente tem que... Um dos absurdos motivos que faz com que a gente tenha que combater, que tenha que incentivar e que tenha que fazer esse enfrentamento dessa questão intelectual. Política e religião são os segmentos que alienam e fanatizam qualquer um. E esses são os idólatras, gados, energúmenos e energúmenas. E é justamente onde a maioria acredita piamente. Esquerda, direita, centro, anto de merda, adoradores dos três poderes. Ai, tá bom, ô Marcelo. Tá bom. Beleza. Ó, ok. Continuar o vídeo. Isso é muito forte porque coloca como se fosse a prioridade do negro ter que sobreviver. E só. Mas é exatamente. A prioridade do negro no Brasil é a sua sobrevivência. E aí, se ele consegue passar por todas as etapas de violência até chegar numa fase de uma universidade, o ponto de partida dele também é sobreviver estudando numa universidade. Inclusive, a gente tem em algumas universidades um debate muito grande sobre aulas até 10 da noite para quem mora nas periferias. E aí esse estudante automaticamente chega em casa depois da meia-noite. E aumenta, por consequência também, a evasão escolar desses povos
mais prejudicados socialmente. Né? E o que é um corpo negro nas ruas das grandes capitais ou de cidades violentas depois de 10, 11 horas da noite, né? Meia-noite pelas ruas. Se com guarda-chuva na alguns mão ele debates. já é confundido, né, Dai? Exatamente, um guarda-chuva com uma mochila. Agora imagine se esse negro ele não tem uma carteira de trabalho assinada, porque eu não sei se vocês conseguem compreender essa uma dinâmica no Brasil, que é quando uma pessoa negra é executada na periferia, sempre mostra uma carteira de trabalho, geralmente uma mãe, sempre uma mulher, uma mãe, uma companheira, uma irmã, leva a carteira de trabalho e mostra ele é trabalhador, porque o valor dele é justamente o que ele produz para a sociedade. O corpo da pessoa negra só não tem um valor agregado, mas o que ele é para a sociedade, como ele produz, sim. Então, a gente já tem todas essas construções no Brasil. E aí vem o Gaia e ele confirma mais um pouquinho essa violência que a gente já vive. E que a extrema-direita, ela tenta dizer, olha, mas as cotas sociais são legais. Legal, legal. Idiota que eu falei. Isso aí me lembrou aquele meme acho que é do Calvin. Alvin? É Alvin? Ou é Calvin? Não sei. Aquele menininho. Ele é parado pela polícia enquanto estava andando de bicicleta com um amiguinho dele. Daí, na figurinha, o policial fala: cadê a nota fiscal da bicicleta? Enquanto o Alvin tá falando, mas por que que eu vou precisar pra que que eu vou andar com a nota fiscal da minha bicicleta? O outro menininho, que é negro, já tira do bolso a nota fiscal e entrega pro policial. Qual que é a moral da história? O povo negro é mais cobrado quanto à própria idoneidade do que o povo branco. A presunção de inocência só existe para branco. O preto é culpado até que se prove o contrário. Então o menino preto tem que andar com a nota fiscal da própria bicicleta no bolso para provar que ele não roubou essa bicicleta. Sobre isso. Isso não cansa, não. Eu canso. Gente, ô Marcelo, você só tá cavando um ban se você continuar com isso aí, viu? Gente, não bane ele ainda não. Mas se você souber conversar, você vai continuar no chat. Se você não souber conversar, você só vai tomar um ban e eu não vou ligar nem um pouco, tá bom? Se você souber conversar, eu vou conversar com você. Continuando aqui. Mas as cotas raciais não. Como se mesmo duas pessoas partindo de uma mesma corrida, mas uma pessoa negra, uma pele retinta, uma pessoa mais clara, com fenótipos, né, menos negroides, essa pessoa tivesse naquele pé de igualdade. Uma coisa que eu sempre falo para questionar as cotas é o seguinte: duas pessoas pobres, elas podem morar na mesma periferia, mas uma mulher branca, de cabelo liso, de olhos claros, na periferia, ela vai trabalhar numa loja de grife ou ela vai trabalhar num shopping, em algum local que ela consiga tirar até um pouco mais do que um salário mínimo. Mas uma mulher negra, nas mesmas condições de comunidade, de estudo, muitas vezes ela só vai conseguir trabalhar como empregada doméstica ou serviços gerais de algum lugar, e muitas vezes recebendo menos do que o salário mínimo, ou sequer isso, né? Então, a gente precisa partir de alguns pontos no Brasil que a nossa diferença sociocultural dos Estados Unidos é que o nosso racismo, por exemplo, ele é muito pautado também. Pode banir aí, pode banir. Bem na questão dos nossos fenótipos, não é uma questão de hereditariedade. O seu pai pode ser negro, mas se você não tem uma pele retinta, dificilmente você vai sofrer racismo se você nasceu com uma pele muito clara. Mas você também pode sofrer? Pode sofrer. Isso não é invalidando que pessoas com peles mais claras não sofram racismo. Mas é compreendendo que a gente tem uma escalada de violências, né? Então, quanto mais retinta, quanto mais escura, mais essa pessoa vai sofrer, por aí a gente tem, por isso que a gente tem essas vagas pautadas basicamente no fenótipo e não apenas na construção de genética. E só para a gente fechar, a gente tem uma pesquisadora, uma pessoa fantástica, que é uma das lideranças negras no país, a nossa Helena Teodoro, que ela tem uma fala muito boa sobre o que é cota no Brasil, porque ela fala que cota sempre existiu. E só para a gente refletir por que cota racial é questionada nas universidades, no ensino, a gente precisa pensar quem tem cota no Brasil. Outros companheiros negros, por conta da cota, que nós conseguimos trazer para a comunidade negra, porque a cota no Brasil sempre existiu. Sempre teve colégio militar para filho de militar. Isso é cota. Isso é verdade.
Colégio militar, você até consegue. Você até consegue entrar se você não tem parentesco com familiar. Com militar, perdão. Só que a dificuldade que é para você entrar não sendo parente de militar é absurda, absurda. E meio que você só entra se não tiver outro filho parente de militar tentando disputar vaga com você. É mais ou menos assim que funciona. Sempre teve pensão para filha de militar, mesmo casada. Isso é cota. E não é só filho, não, viu? Você tendo um mínimo de parentesco, você já ganha muita possibilidade de conseguir entrar nessas escolas militares. Sempre teve atendimento especial para os filhos dos fazendeiros, a cota do boi. Sempre houve privilégio e apadrinhamento para aqueles elementos que tinham cargos políticos. Tudo isso é cota. Falando em paralelo ao que ela disse, tem canais progressistas repercutindo uma notícia sobre 2 pessoas negras de pele mais clara que foram reprovadas na banca de validação, não levando em conta que pessoas de pele negra mais escura têm menos vantagem na sociedade. Isso é um problema, né? Isso é um problema. É um problema. Essa banca examinadora, se não me engano, é da USP, né? Da USP. Ela começou a reprovar algumas coisas aí. Tá dando o que falar essa questão aí também, ô Thaís. No momento em que a gente reivindica que a justiça social possa fazer com que o brasileiro negro seja ressarcido pelos 400 anos de trabalho, de tecnologia, de crescimento que ele deu a esse país, isso é revertido, isso é transformado em alguma coisa que é... Não está inferiorizando o negro. Ninguém está pedindo nota, ninguém está pedindo nada. O que a gente tem é que diminuir esse descompasso. A sociedade. Fala fortíssimo. É isso. E derruba Bastante. muitos argumentos, né? Isso que ela fala derruba muitos argumentos de gente que nem sequer pesquisou sobre o assunto. Exatamente, porque as pessoas tendem a colocar, a gente tem até no Brasil um debate sobre classe, vem antes de gênero, vem antes de raça, né? As pessoas tentam hierarquizar imagens de opressão, e eu gosto muito de uma autora chamada Audre Lorde, que ela fala que não existe hierarquia de opressão. Não dá para você dizer se quem sofre mais, se é o negro, se é o indígena, se é o pobre. Não dá para você sair dizendo quem sofre mais. O que dá para a gente dizer é, neste momento, pessoas pobres, pessoas negras, mulheres indígenas têm um acesso mais restrito à educação por este motivo, e por isso essas pessoas vão ter acesso às cotas, que elas não estão tirando vaga de pessoas que não têm acesso às cotas, porque houve uma ampliação da concorrência. Cotista, ela só disputa com cotista, a concorrência só disputa com a concorrência. As universidades, nos últimos anos, aumentou o número de vagas, inclusive com turnos noturnos. Eu falo até por um exemplo, a UFBA, que é a universidade que eu faço parte, é uma universidade extremamente elitista, tem hoje alguns turnos noturnos por uma obrigação de um decreto criado pelo governo do PT. Inclusive, essa questão dela falar aí que cotista só disputa vaga com cotista, já levou ao fato de, em vários vestibulares, as notas de pessoas que entram por cota ser mais elevada do que as pessoas que entram por notas de ampla concorrência. Vários. Pelo Reúne, que obrigou a universidade a começar a ter alguns outros cursos pela noite, que inclusive acontecem em muitas capitais, professores que se negam nas universidades públicas terem vagas pela noite. E por aí vai. Então, ou você precisa apenas estudar, ou você tem que trabalhar, e a gente vai para alguns outros debates que são importantes se ter para começar a falar que cotas trazem prejuízo. O ideal seria uma educação justa e igualitária para todos, seria, mas infelizmente não temos. Então, cotas é uma política de reparação. Inclusive, não deveria ser permanente, mas a gente ainda luta por uma educação de base igualitária para todos, né? Mas enquanto não vem, a gente está aqui falando de cotas e dizendo assim, Gaia, por favor, melhore, né? Melhore, estude um pouco mais. A gente pode guardar esse racismo no bolso, a gente não precisa sair falando tudo que pensa, né? Por favor, Gaia. Perfeito. Aí, ó, agora se consertou. No começo ela falou que era porque ele não sabia o que estava falando, agora já falou que é racismo. É isso. Gente, é racismo. É sobre isso. É racismo puro. Perfeito, Dai. Muito obrigado por isso necessário
necessário o debate realmente sobre isso. Obrigado pelos vídeos que você trouxe, pela sua fala também. A gente se vê no próximo plantão. E para você que ficou até aqui, a gente também quer que você participe desse debate com a gente nos comentários. E para encerrar... Enfim, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Lu Júnior, muito obrigado, Dai também. É isso, né? Bom vídeo, excelente vídeo. Obrigado aí, galerinha que comentou. Galerinha que não deu trela pro babaquinha que chegou aí falando baboseira. E é nóis, viu? Obrigado, Rafa, por editar. E obrigado, Peteória. Enfim, obrigado a todo mundo. Então é isso. Curte, comenta, compartilha. Segue nós, ativa o sininho. 5 coisinhas e tamo joinha.